esperava entrar algum aluno. Tô esperando eles aparecer aqui. Pronto. A primeira pessoa já entrou. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Bidmar, sou da Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Congrego no bairro Vila dos Palmares. E por causa do coronavírus, né, a gente não está se reunindo na igreja, então a transmissão da aula vai ser feita ao vivo, né, aqui pelo Facebook. A transmissão seria feita, né, inicialmente o plano era fazer, né, na verdade, pelo YouTube. Só que como eu não tenho o costume de fazer transmissões ao vivo pelo YouTube, então seria a primeira vez, então o YouTube ele não permitiu, né, pediu para aguardar 24 horas e não vai ter tempo, né, de ficar aguardando para fazer essa transmissão. Então só estou aqui justificando. Eu tinha avisado para um pessoal de que essa transmissão seria feita pelo YouTube. Então aqui eu já estou justificando. Bom, iniciando, hoje a gente vai dar continuidade numa lição da revista da Escola Dominical para adultos. Para quem não sabe qual que é a revista, essa revista aqui, não sei se dá para ver por causa da luz, vou até diminuir a luz aqui para ver. Essa é a revista, a gente está estudando sobre a raça humana, origem, queda e redenção. É uma revista que a gente já está finalizando, já é a penúltima lição, que é a lição 12. A lição anterior a gente estudou sobre o anticristo, falamos um pouco sobre o anticristo, e agora a gente está vamos falar, né, sobre Jesus. Então, se a gente falou sobre o anticristo, agora a gente tem que falar sobre Cristo, o verdadeiro. A lição 12, 22 de março de 2020, Jesus, o homem perfeito, é o título da lição. Eu vou estar lendo aqui o texto áureo. O texto áureo diz o seguinte: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens, que se encontra em Lucas capítulo 2, versículo 52. A verdade prática diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A leitura bíblica em classe, para quem quiser acompanhar, quem não tem a revista, né, mas quer acompanhar na Bíblia, se encontra no livro de Lucas, capítulo 2, vai ser lido do versículo 40 ao 52. Lucas capítulo 2, versículo 40 a 52. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que veria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas.
E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens, né? Então, essa é a leitura. Para darmos início ao assunto, vou fazer uma oração para já tratarmos do tema. Senhor Deus Pai Santo, Deus bendito e eterno, pedimos a Tua graça e misericórdia para compreendermos este assunto, que é um assunto complexo, é um assunto que divide muitas igrejas, meu Deus, muitas denominações, mas eu sei que o Senhor tem iluminado o entendimento e dado sabedoria. Meu Deus e meu Pai, que cada um que aqui acompanha essa live possa compreender este assunto, possa aprender de Ti, não de mim, meu Pai, porque eu sou somente Teu servo. Peço a Ti, Senhor, ilumine a nossa mente para falarmos da pessoa de Cristo Jesus. É o que Te peço em nome de Jesus. Amém. Na introdução da revista, o Cláudio Honor de Andrade, ele diz: se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como o Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como o ser humano perfeito, nele que devemos pensar, agir, falar e agir. Já de início, deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos outro sim que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada, né? Houve concílios para definir esta questão da natureza de Cristo, a sua divindade, a sua humanidade, mas eu não vou tratar dessa questão, né, na história. Vamos tentar verificar a partir somente da Bíblia. O autor, ao estar preparando esta aula, eu verifiquei um raciocínio aqui da parte dele na revista, né? Ele trata primeiro da eternidade de Cristo, a eternidade com o Pai, vai depois falar dos atributos de Cristo, dos seus atributos de perfeição. Depois ele vai falar sobre o esvaziamento de Cristo, da sua glória. E no tópico 2 ele vai falar sobre Jesus, no fato de estar no seio do Pai. Jesus profetizado no Antigo Testamento, a encarnação de Jesus no Novo Testamento. Jesus, que nasceu na plenitude dos tempos. Israel, Jesus apresentado ao mundo. A humanidade de Jesus. Jesus, o último Adão. E a perfeição espiritual e moral de Jesus. Eu já tenho falado nas aulas presenciais que este autor, o Cláudio Honor de Andrade, nas revistas, infelizmente ele tem sido um pouco redundante em alguns temas, né, na forma de apresentar o conteúdo. E foi esse problema que eu me deparei quando eu estava preparando esta aula, porque quando se fala aqui sobre Jesus, falando de Jesus, sua eternidade com o Pai, está bastante similar ao que lá na frente ele vai dizer sobre Jesus estava no seio do Pai. Então, são dois assuntos que está dividido aqui na revista em pontos diferentes, só que fala da mesma coisa. Então, quando é capaz de eu iniciar a aula aqui pela revista e lá na frente eu repetir tudo aquilo que eu já falei no começo. Então, por conta disso, eu fiz um estudo à parte, sem fugir do tema da revista, sem fugir daquilo que a revista fala, e mais ou menos dentro do mesmo raciocínio, mais ou menos. Então, o que eu vou tratar, ou pelo menos o que eu vou tentar tratar hoje nesta aula, né? Nesta live. Eu vou falar sobre a eternidade de Cristo. Eu vou falar principalmente sobre o esvaziamento de Jesus e o que isso significa. Então, praticamente toda a aula vai ser voltada para isso. Amém?
Bom, eu tô aqui com a revista sempre à frente, mas eu vou querer me basear em outro texto para dar continuidade nesta aula, que é 2 Coríntios capítulo 11. Esse é um texto que eu considero como texto base para esse assunto. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 e versículo 4. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e versículo 4. O primeiro texto, que é este, diz o seguinte: Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Outro versículo que também deve servir de base introdutória para aquilo que eu vou querer dizer, se encontra em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, no versículo 6 ao 8. Diz: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, em outras palavras, seja amaldiçoado. Por que eu usei essas duas passagens? Por um simples detalhe. A palavra que é usada aqui como outro, às vezes, pelo fato de estar em português, é difícil de compreender, mas quando a gente lê no grego, a palavra outro aqui, são duas palavras distintas em cada texto e tem um significado diferente. Por exemplo, aqui em Gálatas capítulo 1, no versículo 6, fala: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O que é esse outro evangelho? No grego, é a palavra héteros. Héteros é a mesma palavra que é usada para, por exemplo, dizer assim, a pessoa é heterossexual, isso é, a sexualidade dele é distinta, em relação ao outro. Então, se a pessoa é homem e ele é hétero, então ele vai amar uma mulher, E nesse caso, hétero relacionado a evangelho quer dizer um outro evangelho, um evangelho completamente diferente, contrário ou distinto, No versículo seguinte fala: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. O versículo fala o qual não é outro, e aqui não é a palavra héteros, que foi dita inicialmente, é a palavra allos, que está em grego. Allos é algo ou outro, da mesma espécie, da mesma categoria. O que Paulo está dizendo nessa carta aos Gálatas é de que quem anuncia um evangelho falso, ele não está anunciando um outro evangelho. Por que não um outro evangelho? Porque não existe outro evangelho, só existe um evangelho, que é o evangelho verdadeiro. Então qualquer outro evangelho que não seja o verdadeiro, na verdade não é evangelho. Já deixa de ser evangelho, ainda que chamem de evangelho. Então é isso que Paulo está dizendo nesse texto. É possível a pessoa pregar um evangelho diferente, como se fosse evangelho, quando na verdade não é evangelho nenhum. E aí ele vai dizer que quem faz isso seja considerado anátema, ou aquele evangelho que é pregado, ele é considerado anátema ou deve ser desconsiderado como algo que deve ser amaldiçoado.
E por que eu citei 2 Coríntios capítulo 11? Porque se a gente compreende que héteros quer dizer outro de espécie diferente, e halos quer dizer um da mesma espécie, outro da mesma espécie, qual é a palavra que aparece lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4, em grego? O versículo 4 diz assim: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, e aí ele vai dizer sobre outro espírito, né, outro evangelho novamente, com razões o sofrereis. Então é possível alguém pregar um outro Jesus que não era o Jesus que estava sendo pregado. O problema é que aqui a gente imagina que a palavra que em grego que está é héteros. Por quê? Deve existir o Jesus verdadeiro e muitas pessoas devem estar pregando um Jesus que é falso, que na verdade não existe. Só que aqui a palavra em grego é halos. E halos a gente sabe que é outro da mesma espécie, do mesmo tipo. Então, o que eu concluo a partir desse texto? É possível uma pessoa falar do personagem Jesus dentro da sua categoria, falar corretamente de que Jesus é divino, é Deus, de que Jesus é humano, e mesmo assim não está pregando o Jesus que era pregado pelos apóstolos. É possível, isso é, falar do Jesus em sua espécie sem falar do Jesus corretamente e bíblico, né? Até anotei aqui, é possível falarmos do personagem Jesus e não ser o mesmo pregado pelos apóstolos. Falar do Jesus essencial e não do Jesus bíblico, como é também possível falar do evangelho contrário ao verdadeiro. Como que isso eu posso deixar mais claro, né? A Bíblia ela fala que para a gente não ir além do que está escrito. E é uma tentação, porque muitas vezes muitas doutrinas elas precisam ser formuladas, ser sintetizadas para maior compreensão. Então, quando a gente estuda a Bíblia, existem muitos termos que recebem um outro linguajar, uma outra compreensão. E muitas vezes, durante a história da igreja, existem afirmações que faz com que muitas vezes não compreendemos realmente o Jesus bíblico, né? E é nesse quesito que eu vou estar tratando da aula de hoje. Então, duas coisas é essencial aceitarmos ou considerarmos aqui: a divindade de Cristo, né? A divindade e a sua humanidade. São duas coisas que não podem ser negadas, que é o conhecido Jesus essencial, a essência, sua essência. João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então aqui existe uma afirmação categórica de que o Verbo era Deus, no caso é divino, né? Está qualificando o Verbo, né, como divino. No versículo 14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui está bastante claro que o Verbo se fez carne. Então são duas afirmações bíblicas que não podem ser negadas. Primeiro é de que o Verbo é Deus, é divino. Segundo, de que o Verbo se fez carne. Não se pode negar a encarnação de Jesus, da mesma forma que não se pode negar a divindade de Cristo, né? E a gente tem que entender tanto a encarnação quanto a divindade. Em que sentido Jesus ele é divino, em que sentido ele é humano, né? Então, a gente crê plenamente na divindade de Cristo, plenamente na humanidade de Cristo. Mas, como o autor aqui da revista, ele diz: Jesus ele é humano, né? Ele se fez homem, ele é humano, só que ele não tem pecado. Então já é uma distinção dos outros seres humanos que todos pecaram.
Então é possível, só agora repetindo e dar prosseguimento, é possível a pessoa afirmar a divindade de Jesus e afirmar a humanidade de Jesus e mesmo assim não entrar em consenso quanto em que sentido Jesus era humano e em que sentido Jesus era divino. E é nisso que durante a aula é que eu vou tentar tratar, e com certeza vai ter pessoas que vão estar assistindo que não vão pensar da mesma forma que eu, que vai admitir como eu a divindade de Cristo, como também vai admitir a humanidade, mas mesmo assim não vai pensar da mesma forma como eu penso, né? Só que eu vou tentar trazer aqui uns raciocínios a partir da Bíblia do porquê eu penso como eu penso. Jesus e o outro evangelho. O que seria um outro evangelho que Paulo ele até chega a dizer que deve ser amaldiçoado? É aquele que nega, né? Claro que ali é de uma forma bem mais abrangente, está quando ele trata lá em Gálatas. Mas, por exemplo, negar uma das naturezas de Jesus é pregar um outro evangelho. Se a gente lermos em 1 João, capítulo 4, versículo 3, 1 João, capítulo 4, versículo 3, diz assim: E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo, né? Olha só esse texto como ele é importantíssimo, porque fala aqui, ó, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Então, o que está sendo negado nesse texto? Não seria a humanidade de Jesus, o fato de ele ter se tornado homem? Quando a gente lê um texto desse, que é bastante claro de que vai e existe um espírito anticristão que nega a humanidade de Jesus, fica implícito aqui que outra coisa é admitida, né? Que é a divindade. Porque percebe-se que no texto está afirmando que Jesus ele é algo, né, grande, alguém grande, e que por ser grande, ele não pode ter se tornado carne. Então, a grandeza de Cristo, nessa visão, impossibilita que ele tenha se tornado homem. Então, nega-se a humanidade por conta da sua divindade. E da mesma forma como isso existe o que a pessoa admitir tanto a humanidade de Jesus a ponto de negar a sua divindade. Então é o outro contraponto. Nesse caso não, nesse caso pelo que está implícito é que houve a admissão da divindade, mas não houve a admissão da outra natureza, que é a natureza humana, né? Como isso ficou bem explícito na Bíblia, então hoje, né, pelo menos para quem lê a Bíblia, jamais admitiria que Jesus, né, não veio em carne, que Deus não se fez carne. Mas, por outro ponto, existe a outra linha que vai admitir que Jesus se fez homem, mas que Jesus não era Deus, né? Não era Deus. E a gente vai analisar isso mais à frente. Bom, quanto à divindade de Jesus, ela era admitida por Paulo? Paulo pregava sobre Jesus como sendo Deus? Será que ele pregava? Eu acredito que sim. Lembrando que os textos que falam sobre a divindade de Jesus são muito... A maioria dos textos são, entende-se, por uma questão implícita, né? Não tão explícita. E até alguns textos que são explícitos, existe bastante divergência de pensamentos, de questões, né? Até aquele texto que eu li sobre João capítulo 1, versículo 1, e o verbo era Deus, existem questões que são levantadas sobre o fato de no grego ali a palavra Deus não ter artigo definido, então significando somente uma qualificação do verbo como um ser divino e tal. Mas vamos ver aqui em Atos capítulo 17 se Paulo pregava sobre Jesus sendo Deus ou não, né? Pelo menos aqui por implicação, por forma implícita, parece que sim.
Atos capítulo 17, no versículo 18, olha só o que diz. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Olha só, Paulo, ele foi em Atenas. Ele foi em Atenas anunciar a Jesus. E o povo de ateniense, que era um povo bem idólatra, eles começaram a ouvir a pregação de Paulo e eles identificaram que ele estava pregando sobre um Deus, e eles e perceberam que era um Deus diferente, não era um Deus que era pregado por eles, né? Que não era anunciado entre os atenienses. E eles chegam a dizer, parece que ele é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Olha, para eles entenderem que Paulo anunciava Jesus e eles dizem que ele pregavam deuses estranhos, quer dizer que havia alguma coisa no conteúdo do apóstolo Paulo que induzia as pessoas a compreenderem Jesus como um ser divino, né? Porque não faria sentido eles usarem essa palavra deuses estranhos, né? Se nada na pregação de Paulo induzisse ao pensamento de que havia algum conteúdo divino naquela pregação. Então, por aqui fica implícito de que Paulo pregava Jesus como sendo Deus. Só que no versículo 23 fica mais claro, porque olha só o que diz no versículo 23. Porque passando eu, aqui é Paulo falando, né? Passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Olha só. Percebe que no versículo 18, os estoicos, os epicureus, né, diziam o quê? Paulo está pregando um Deus estranho. Será que ele prega realmente um Deus? Fala sobre um Deus? Ele anuncia quem? Anuncia Jesus e a ressurreição. E aí no versículo 23, Paulo ele admite. Ele passando, ele viu um altar que deram a descrição ao Deus desconhecido, ou em outras palavras, ao Deus estranho, né? Desconhecido, estranho. E ele diz, esse Deus estranho, esse Deus desconhecido é o que eu vos anuncio. Aqui fica claro que Paulo anunciava a Jesus, porque lá no versículo 18 eles falam, Paulo ele anuncia Jesus e a ressurreição, e aqui ele fala que o Jesus que ele anuncia é esse Deus estranho, que para eles era estranho, mas para quem cresce não era estranho, é o Deus de Israel. E no desenvolvimento aqui da retórica de Paulo, ele vai descrever primeiro o pai e depois ele descreve o filho, né? Basta depois ler todo o contexto, que na descrição ele vai falar do pai e também vai falar do filho. Então aqui, como base, a gente percebe, só recapitulando, né, o que eu falei, é possível uma pessoa falar de Jesus, admitir as duas naturezas de Jesus, a natureza divina e a natureza humana, e mesmo assim não ser o Jesus bíblico. Da mesma forma como é possível uma pessoa negar uma das naturezas de Jesus. E aí, quem nega uma das naturezas está, na verdade, negando o Evangelho. Então, porque isso é algo que está bastante claro nas Escrituras, que o Verbo era Deus e esse Verbo se fez carne. Então, isso não tem o que se discutir. A questão é mesmo compreender as naturezas a partir de um ponto de vista bíblico, né? É difícil, porque assim, a gente acumula bastante conceitos teológicos durante a nossa caminhada cristã e muitas vezes alguns pensamentos eles parecem ser bastante ousados para pensar a respeito de Cristo, e muitos preferem não se aprofundar muito nesses pensamentos pelo medo de pecar, né, de estar pecando contra Deus ao falar de alguma coisa de Jesus que não seja a realidade. E aí, muitas vezes, em vez de a gente examinarmos cada vez mais as Escrituras, a gente se omite. Muitas vezes isso acontece. Bom, por que é importante estudar este assunto? Saber
o que Jesus é e quem Jesus é, isso está implícito à salvação. Por isso que muitas vezes a pessoa tem medo de tratar desse assunto, das duas naturezas, porque é um assunto tão complexo que quando se entra nisto, né, já se procura evitar. Não vamos falar sobre isso porque isso divide e tal. Mas enquanto Jesus estava aqui na terra, para ser salvo, era necessário primeiro compreender o que Jesus era. E ele deixa implícito também que após a ressurreição, a gente, para ser salvo, deveria entender quem ele era. Como que eu percebo isso na Bíblia? Que realmente isso que eu estou falando é o que é de fato, o que Jesus falava, né? Lá em João, capítulo 8, no versículo 24, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 24, olha só. Por isso, aqui é Jesus falando, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Olha só, Jesus está dizendo que saber o que ele era implicava em salvação. Ele disse, se vocês não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Aqui existe sim uma tendência, vamos dizer assim, trinitária. Eu sou, né, eu admiti a visão trinitária depois de alguns estudos, né, estava pendente, eu estava nos estudos entre as três visões principais, que era o unicismo, unitarismo e trinitarismo. E ao ler um texto desse, da visão trinitária, é capaz de muitos tenderem a pensar que o eu sou aqui refere-se a Êxodo capítulo 3, versículo 14. Mas num estudo mais aprofundado, né, do nome que é Deus, ele se intitula ali, o texto de Êxodo capítulo 3, versículo 14, significa aquele que é, né? E não propriamente o termo em si, eu sou. Apesar que o sentido é o mesmo. Mas Jesus, o que está mais claro aqui neste texto, é que para uma pessoa ser salvo, tinha que saber o que Jesus era. O que, né? E ele dá vários indícios, né, sobre o que isso significava. O que Jesus era. Então, quais são as afirmações desse o que Jesus era? No capítulo 8, no versículo 12, existe o primeiro o que ele diz aqui, falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Então, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, pelo contexto, o que se refere, um dos motivos é que Jesus ele é a luz. Tinha que admitir que Jesus era a luz. Falar que Jesus é a luz tem um significado quando a gente lemos Isaías capítulo 49, versículo 6. Diz assim, disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornareis a trazer os guardas de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Olha só, quando Jesus ele disse, eu sou a luz do mundo, o que Jesus estava dizendo? Ele estava fazendo com que aquelas pessoas que o ouviam lembrassem de Isaías 49, versículo 6, em que Deus ele falou que iria fazer do seu servo a luz dos gentios, portanto, o Messias. Então, quem é esse eu sou que Jesus está dizendo? Eu sou o Messias, e isso é importante para a salvação. Mas existem outros adjetivos, né, aplicados a Jesus que devem ser admitidos, né? Por exemplo, de que ele é a luz
né? É um exemplo, ele é a porta, ele é o bom pastor, ele é a videira verdadeira. Então todos esses títulos mostram o que é Jesus, mas ainda não esclarece quem é Jesus. Não fica tão claro quem é Jesus. E saber quem é Jesus realmente só ficaria claro após a ressurreição. Porque ele mesmo ele diz aqui, após sua morte e ressurreição, no versículo 28, olha só. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, aqui quando levantardes, aqui refere-se ao momento da crucificação, quando ele foi levantado, né, na cruz. Então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Olha só, conhecereis quem eu sou, né? Agora não é mais o que eu sou, mas quem eu sou. Mas isso só ficaria claro quando ele fosse levantado, quando ele morresse e ressuscitasse. É tanto que hoje a compreensão das duas naturezas de Jesus só se tornou possível por causa da ressurreição. Porque Jesus ele falou para os discípulos: muito tenho que vos falar, mas vocês não vão suportar. Mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito da Verdade, e ele vos ensinará todas as coisas, né? E aí ele também disse que ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então compreender quem é Jesus só foi possível mesmo após a ressurreição. E a gente vê isso mais claro através das cartas do apóstolo Paulo, né? Então, Deus, que em Jesus, né, Deus se fez homem para mostrar ao ser humano o que ele quis que o homem visse, que era a sua encarnação. Jesus, enquanto estava em carne, ele queria mostrar ele como homem. Agora, Deus, como homem, ao ressuscitar, mostrou ao homem o que ele sempre foi, que é um ser divino, uma deidade. Então, foi na ressurreição que Jesus ele foi realmente e claramente compreendido como Deus, um ser divino. A encarnação do Verbo divino não eliminou a sua divindade, e a sua ressurreição não eliminou a sua encarnação. Isso daqui é bem interessante para a gente guardar. Vou até repetir. A encarnação do Verbo divino não eliminou a sua divindade. E a sua ressurreição não eliminou a sua encarnação. Então, quando Deus em Jesus se torna homem, ele não deixa de ser Deus. Mas quando Jesus morre e ressuscita, em sua ressurreição, Jesus não deixou de ser homem. Então, a humanidade de Jesus vai estar com ele para todo sempre, né? A gente vai entender um texto mais à frente, onde fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que diferencia isso de outros textos para implicar a imutabilidade, mas não vou falar isso agora. Quanto agora a questão da divindade de Jesus. Existe bastante dificuldade de entender este assunto. Na revista, este assunto está com o título Sua Eternidade com o Pai. O autor citou Isaías 9,6, só que eu não vou seguir essa citação do autor, do Claudionor de Andrade. Eu vou pegar um outro caminho, que é um caminho que particularmente eu considero mais fácil de eu estar explicando e mais fácil também de ser compreendido. A eternidade de Jesus Cristo está implícita no fato dele ser Criador. João capítulo 1, olha só, João capítulo 1, no versículo 1 ao 3. Olha o que diz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui está claro de que o Verbo ele é Criador. Só que aqui no texto fala que todas as coisas foram feitas por ele. No grego, essa palavra por tem um sentido de por meio de, através de, como um instrumento que possibilita algo, fazer uma obra, né? Então a gente percebe que temos duas pessoas distintas no começo do versículo, do capítulo 1, versículo 1, que é o Verbo
e aquele com quem o verbo está, que aqui fala que é com Deus. E mostra também a qualidade de quem é o verbo, que aí vai dizer que o verbo era Deus ou o verbo era divino, em outras versões. Este verbo que estava com Deus, ele foi instrumento nas mãos de Deus. Isso quer dizer que ele é inferior a Deus? Não, não quer dizer que ele é inferior a Deus. E é a partir desse texto que a gente vai compreender algo que só Deus pode ter ou ser, e Jesus ele era isso que só um Deus, um ser divino pode ter ou ser, o que admite a sua divindade. Vamos ver aqui, olha o versículo 3, o que diz, com mais atenção. Todas as coisas foram feitas por eles. Isso daqui é uma afirmação, né? Tudo que existe foi feito por meio do verbo, né? Que a gente sabe que é Jesus. Então eu vou usar aqui o termo Jesus. Tudo que existe foi feito por meio de Jesus. Então, qualquer coisa que a gente vê ou imagina foi feito por Jesus. E sem ele, isso é, sem Jesus, sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Isso é, nada que existe teria existido. Mas o que exatamente isso implica? Se tudo foi feito por meio do verbo e nada que foi feito se fez se não fosse o verbo, o que isso significa e que prova que Jesus ele é Deus? Porque aparentemente não está tão claro aqui, mas se a gente ler em Gênesis capítulo 1, no versículo 1, olha o que diz. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é antes de qualquer coisa. E ele é antes de qualquer coisa que por acaso venha a ser. Por isso que a Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, Deus ele se tornou conhecido como Eu sou aquele que é. Em algumas versões, é a mais conhecida como Eu sou aquele que sou. Né? Gênesis 3, 14. E disse Deus a Moisés, Eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, Eu sou, me enviou a vós. Muitos, quando leem esse texto, no grego, imagina que Deus está dizendo aqui, eu sou ego eimi, né? O ego eimi que muitas vezes tentam associar com João capítulo 8, versículo 58. Mas no grego, a palavra está ego eimi rou on, né? Eu não vou saber pronunciar corretamente porque eu também não sou especialista em grego, mas no grego vai estar ego eimi rou on, que significa eu sou aquele que é. E lá na frente, quando vai dizer assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós, não está ego eimi, está rou on, que é aquele que é, me enviou a vós. Então Deus é aquele que é, né? Isso é, Deus ele é antes de qualquer coisa que porventura vier a existir. Por isso que fala aqui no Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Tem 3 coisas aqui que Deus criou antes de qualquer outra. O que seria essas 3 coisas? Tempo, espaço e matéria. Deus ele criou o tempo, o espaço e a matéria. Por quê? Onde que eu percebo isso? No princípio. Então, se Deus já existia antes do princípio, então o princípio só pode ter sido criado por ele. E o princípio está ligado a tempo. Então foi Deus quem criou o tempo. Foi Deus quem deu início ao tempo. Então Deus vivia em uma realidade que não era uma realidade temporal. E também aqui fala que Deus criou os céus e a terra. Os céus representam o espaço, né? Aqui a gente não imagina o céu atmosférico que a gente vê, né? Onde tem nuvens. Não, aqui o céu representa todo o espaço, né? E a terra representa realmente a matéria, a parte seca, né? Aquilo que é visível. Agora, se Deus ele criou o tempo, o espaço e a matéria, isso implica que Deus ele é antes do tempo, antes do espaço e antes da matéria. Se Deus ele é antes do tempo, ele é um Deus que não depende do tempo, porque foi ele que criou o tempo, então ele é um ser atemporal. Se ele
criou os céus, que representam o espaço, e Deus ele já existia antes do espaço, então ele é um ser espacial, não está contido em algum espaço, em algum local físico, né? E se Deus ele criou a Terra, e a Terra representa a matéria, então Deus ele é um ser amaterial, isso é, que é representado na Bíblia com o termo Deus é espírito, puro espírito. Agora a gente percebe uma coisa. Se lá em João, capítulo 1, versículo 3, diz que tudo que foi criado através do Verbo, e nada que veio a existir veio se não fosse através do Verbo, e a primeira coisa, as três coisas essenciais que foram criadas de início foi o tempo, o espaço e a matéria, isso significa que o Verbo, que foi por meio de quem fez tudo isso, né, ou por meio de quem tudo isso veio à existência, ele não pode estar contido, ou ele não pode depender do tempo, do espaço e da matéria. Ainda que ele tenha sido instrumento da criação, mostra aí um aspecto que somente Deus ele pode ser, que é um ser divino, porque somente Deus ele é eterno, não depende do tempo, ele é espacial e ele é imaterial, no caso ele é espírito, não está sujeito à matéria. Por esse ponto, eu concluo que Jesus ele é Deus por conta dessas qualificações. A gente induz a partir dessas qualificações. Muitas vezes as pessoas estão pegas na questão para provar a divindade de Jesus na palavra Deus, né? Onde todas as passagens que indicam que Jesus ele é Deus, tem que estar lá a palavra Deus, por conta disso ele é Deus. E é por isso que existem várias outras interpretações para compreender esta questão. Só que se a gente analisar não a partir da palavra Deus, mas a partir das qualificações de um ser que é divino, aí sim a gente consegue admitir a divindade de Jesus sem precisar fazer manobras de alguns textos muitas vezes, né? Fazendo muitas vezes com que um texto traga um sentido que não exista. A capacidade de criar do nada, isso é, criar as coisas a partir do nada, que é chamado ex nihilo, né? Está implícita nessa criação, nesse ato, o atributo da onipotência. E Jesus, que é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, que é o Pai, antes de qualquer coisa existir, né, fica claro que ele, por ter sido instrumento da criação, ele também é onipotente. Então, antes de existir o tempo, espaço e matéria, o Verbo já era o que era, no caso, Deus. Então ele, como Deus, não dependia de nada, portanto, continha todos os atributos de um ser divino. E aqui fica claro a eternidade de Jesus. Por exemplo, quando a gente lê João, capítulo 17, versículo 5. Olha o que diz. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus ele admite que tinha uma glória com o Pai antes que o mundo existisse. Aqui quando a gente vê mundo, a palavra é cosmos, né? E não deve ser entendido somente como o planeta Terra, mas como toda a criação. Então antes de tudo vir a ser criado, Jesus já estava com Deus, mostrando que então Jesus ele era eterno. Dando continuidade, vamos falar de um assunto que ele não é tão fácil assim, que é a questão do esvaziamento de Deus, né? O esvaziamento de Deus. O texto base está lá em Filipenses capítulo 2, no versículo 5 ao 7. Aqui já é a segunda etapa da aula. Então, só resumindo tudo que eu falei até agora. Primeiro eu falei sobre o fato de a importância de aprender de quem é o Jesus, né? Que é possível uma pessoa admitir a essência de Jesus e não pregar o mesmo Jesus que os apóstolos pregavam, ou também é possível uma pessoa negar uma das essências de Jesus e aí está pregando um outro evangelho que é considerado amaldiçoado, né? E a partir disso a gente analisou
sobre um dos atributos de Jesus, que é a sua eternidade e a sua onipotência e a sua onipresença, né? Porque se ele não está contido em um espaço, ele é onipresente. Então, isso eu acredito que ficou claro. Mas agora a gente vai tratar de um outro assunto, que não é propriamente outro, mas é a continuação, que é sobre o esvaziamento de Cristo. Que na verdade de Deus, né? Porque Cristo é um título que é aplicado somente quando ele se torna homem. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E agora, junto com esse texto, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. E se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Qual a diferença de esvaziar-se e negar-se? Deus pode se esvaziar, mas não pode negar-se a si mesmo. Logo, no esvaziamento da divindade não pode haver a negação do ser divino. Olha só esse raciocínio. Deus ele não pode negar-se a si mesmo. Deus ele não pode negar-se a si mesmo. Mas a Bíblia fala que Deus esvaziou-se, né? Em outras versões vai estar aniquilou-se. Então, Deus não pode negar-se a si mesmo, mas Deus pode esvaziar-se. Então, o esvaziar-se não está implícito uma negação. Alguma coisa, realmente, Deus ele abre mão no seu esvaziamento, mas não é algo que faça com que ele negue a si mesmo. E é nisso que a gente vai pensar um pouco. Sobre a questão da negação. A negação está relacionada ao ser moral de Deus. Deus, por exemplo, não pode mentir. Veja só em Hebreus capítulo 6, versículo 18. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Então, Deus ele não pode mentir, porque se ele mentir, ele vai estar negando a si mesmo. Então, Deus ele não muda na questão moral. Deus ele é o que é. Ele é a verdade, então ele não pode mentir. E Deus, por ser santo, não pode pecar. Por isso que ao ser encarnar, Deus em Jesus era em tudo semelhante aos homens, exceto ao pecado. E isso está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Olha só. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Isso mostra que Jesus, quando se encarnou, ele era tudo igual a nós, mas sem pecado, porque o pecado, se ele pecasse, estaria afetando a natureza de Deus, né? E Deus ele é santo, né? Por isso que ele não poderia pecar. Deus não pode fazer nada que seja moralmente contrário à sua natureza, isso é impossível. Então, negar a si mesmo, que é algo que Deus não pode, está ligado à sua natureza. E o esvaziamento? O esvaziamento é exatamente abrir mão de alguma coisa, né? Existem palavras-chave no texto de Filipenses capítulo 2, do versículo 3 ao 6, que nos indica o que foi que Deus, na pessoa de Jesus, teve que abrir mão. Vamos ver lá Filipenses capítulo 2, porque o esvaziamento ele é real. O esvaziamento foi uma realidade. Muitas vezes, para tentar preservar a doutrina da divindade de Jesus, acaba reinterpretando ou interpretando de uma forma diferente, né? A questão do esvaziamento. O próprio autor da revista, ele dá indícios sobre isso quando ele diz que todos os milagres de Jesus, o que Jesus fez, ele usou a sua divindade. E é um pensamento que eu não concordo, não corroboro com esse pensamento.
E eu vou explicar o porquê que Jesus ele não usou a sua divindade em nenhum momento. Olha só. O versículo 3, olha o que diz. Filipenses 2. Nada façais por contenda ou vanglória. A primeira palavra-chave é vanglória. Está ligada à glória. Segunda, mas por humildade. É a segunda palavra-chave, humildade. O que é humildade? Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso é humildade. Cada um considerar os outros superiores a si mesmo. E essa é a segunda palavra-chave. E a terceira, que na verdade não é uma palavra, mas é um pouquinho mais extensa, não atende cada um para o que é propriamente seu. Então, a outra parte aqui importante é isso, o que é propriamente seu, mas cada um para o que é do outro. Propriamente seu ou seu por direito. Deus, em Jesus, abriu mão de todos os atributos divinos para se tornar homem. E aqui é uma afirmação que eu estou fazendo que a teologia tradicional ela não faz esse tipo de afirmação. A afirmação que eu faço: Deus em Jesus abriu mão de todos os atributos divinos. Todos. Eu não estou dizendo que ele abriu mão de alguns, eu estou falando de todos. Todos os atributos divinos para se tornar humano. Mas eu vou explicar isso mais à frente. Ao fazer isso, ele se torna inferior a outro que é igual a ele. Em tudo, né? Que é igual a ele antes de se tornar inferior. Veja que Paulo ele está usando um exemplo de ensinamento para os crentes de Filipos. E ele usa Jesus como um modelo. Olha só o que diz no versículo 3. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha só, cada um considere os outros. Os humanos, né? As outras pessoas superiores a si mesmo. Um outro ser humano, ele é essencialmente diferente de mim? É algo para se pensar. Uma outra pessoa que não é eu mesmo, né? A sua essência, ela é diferente de mim? Com certeza não, né? O ser humano, ele é igual. Mas aqui ele fala que é possível uma pessoa ser igual ao outro e mesmo assim permitir que esse outro se torne superior a si mesmo. E aí ele vai dizer que Jesus ele fez isso, né? Então aqui está implícito a igualdade de Jesus em relação ao Pai. Mas também está claro que foi uma escolha livre de Jesus em querer fazer-se inferior ao Pai, né? Que, na verdade, eu entendo que se torna Pai por causa dessa inferiorização. Mas até então, no início, não havia essa distinção de Pai, Filho, Espírito Santo. Pelo menos eu penso dessa forma. Porque lá no versículo 6 fala que, assim, e sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ou esvaziou-se a si mesmo. Que é o que ele diz lá no versículo 3. Fazer os outros superiores a si mesmo. Fazer um que é igual superior a si mesmo. Outra coisa que ele fala aqui, não atende cada um que é propriamente seu. Não é algo que foi concedido, é algo que é propriamente seu. É seu por direito, é seu por essência, né? E Jesus ele fez isso, porque no versículo 6 diz assim, sendo em forma de Deus, então Deus é algo que era ali próprio, ele era propriamente Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aqui a palavra usurpação em grego é arpagmos. Arpagmos. Pode ter dois sentidos, né? Tem o sentido de tomar à força algo que não se tem, e pode ter o sentido de reter à força aquilo que se tem. Então, são dois sentidos e depende muito do contexto para entendermos isso daqui. Então, Jesus ele pode reter à força aquilo que não é seu, ou tomar, né, a força. Não, só deixa eu recapitular. Tomar à força aquilo que não se tem, ou reter à força aquilo que aquilo que se tem. Então Jesus ele não quis reter à força aquilo que ele já tinha, que é a sua divindade, né? Que é a forma de Deus.
Pelo contrário, ele abriu mão. Ele abriu mão disso. Alguns atributos divinos foi concedido ao Filho ter alguns 100% e outros parcialmente, usando eu vou usar alguns exemplos. Quando Jesus ele se torna homem, como eu disse, ele abriu mão dos atributos divinos. Isso não significa que ele deixou de ser Deus, né? Porque Deus ele não pode negar-se a si mesmo. Então, o ser de Deus sempre vai ser divino. Mas os atributos divinos, por exemplo, onipotência, onisciência, onipresença, né? Esses atributos, Jesus abriu mão. E aqui que como eu disse, que eu discordo do autor, porque ele fala que Jesus usou os seus atributos divinos aqui na Terra. Jesus, quando ele se torna humano, ele abre mão desses atributos divinos, só que em alguns casos, Deus, o Pai, concede alguns desses atributos a Jesus. Alguns foi concedido de forma 100%, outros de forma parcial e outros não foi entregue. E a gente vai analisar alguns desses. A onisciência de Jesus, de Deus em relação a Jesus, é um dos atributos que não foi entregue 100%, né? Foi entregue a Jesus de forma parcial. Primeiro, se a gente ler 1 Reis, capítulo 8, versículo 39. 1 Reis, capítulo 8, versículo 39. Diz assim: ouve tu, então, nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e faze, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração. Porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Olha só, fala aqui que só Deus conhece os corações de todos os filhos dos homens. Então é algo que é exclusivo de Deus. Então isso está implícito nessa afirmação, o que é chamado de onisciência, a doutrina que afirma que Deus conhece todas as coisas. Só que em relação a Jesus, quando se encarnou, ele foi onisciente? Vamos ver Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 35. Como eu disse, Jesus, ao se encarnar, ele abriu mão dos atributos divinos. Isso não significa que ele deixou de ser Deus, né? Porque Jesus, se ele tentasse deixar de ser Deus, ele estaria negando a si mesmo. Mas não, os atributos divinos, ele abriu mão por causa da encarnação. Só que alguns foi concedido a ele, pelo Pai. Provavelmente alguns que foram necessários. E aqui está claro um deles que foi concedido, mas não de forma plena. Eu vou explicar por quê. Olha o que diz em Lucas capítulo 2, versículo 35. E uma espada traspassará também a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Veja que Deus está usando um profeta, né, uma pessoa, para falar sobre Jesus, de que seria concedido a Jesus como se fosse uma espada, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Então Jesus, ele poderia conhecer o que se passava no coração das pessoas, né? E isso fica claro lá em Lucas capítulo 5, versículo 22, que realmente isso acontecia. Lucas capítulo 5, versículo 22 diz: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Olha só, Jesus conhecendo os seus pensamentos. Então Jesus, ele conhecia os pensamentos. Aqui está falando na sua humanidade. Jesus como ser humano. E esse atributo, como a gente viu que é só Deus que tem essa possibilidade de conhecer os pensamentos e que foi concedido a Jesus na sua humanidade, também depois de ressuscitado, ele permanece com esse atributo que está no Apocalipse capítulo 2, versículo 23. Apocalipse capítulo 2, versículo 23.
Irmãos, a aula agora vai até às 11 horas, porque quando eu iniciei, eu tentei iniciar 9 horas, por causa... Eu tentei fazer a transmissão pelo YouTube, então não deu certo, né? O YouTube não permitiu. Pediu para aguardar 24 horas e aí eu tentei fazer essa transmissão pelo Facebook. Então eu iniciei a aula com praticamente 30 minutos de atraso, para tentar me reorganizar, porque não estava nos planos fazer pelo Facebook. Então esses 30 minutos praticamente de atraso para iniciar a aula, eu estou jogando mais 30 minutos para finalizar. Então acho que agora já deve ser 10 e meia, né? Já é 10 e meia, então uns 30 minutos que eu atrasei para iniciar, eu vou estar jogando mais 30 minutos para finalizar. 11 horas eu termino essa transmissão. Então segura só mais um pouco aí, vocês não vão sair de casa mesmo, né? Por causa do corona, então segura só mais um pouco. Apocalipse capítulo 2, versículo 23. E ferirei, aqui é Jesus falando, ó, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então Jesus está falando que ele é aquele que sonda as mentes e os corações, e a gente viu que é um atributo que somente Deus tem, porque só Deus conhece os pensamentos. Na encarnação, Deus concedeu este atributo a Jesus, para que ele conhecesse os pensamentos, porque está ligado à onisciência. E Jesus, quando ele ressuscita, ele diz também às igrejas do Apocalipse que ele é o que sonda os corações e os pensamentos. Agora, como eu disse, Jesus ele abriu mão de todos os seus atributos, alguns foi concedido de forma 100%, outras de forma parcial e outras não foi concedido. Não foi permitido ele ter. Aqui vemos Jesus conhecendo os pensamentos, mas tem outra passagem que mostra que Jesus, algumas coisas ele não sabia. Por exemplo, Marcos capítulo 13, versículo 32. Marcos capítulo 13, versículo 32. Diz assim, ó, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olha só, aqui Jesus está admitindo que ele não conhece o dia da sua volta. Aqui ele está falando na sua encarnação, enquanto ele estava aqui na Terra. Só que, veja bem, muitos, ao usar esse termo, esse versículo, para tentar resguardar dos atributos divinos de Jesus na sua encarnação, porque às vezes a pessoa faz uma afirmação, como foi feita aqui do Claudiano de Andrade na revista, de que Jesus ele manteve todos os atributos divinos. E aí, para manter esta afirmação, aí vai ter que se reinterpretar todos alguns outros textos que indicam que alguns atributos não foi mantido. Então, para reinterpretar esses textos, um versículo como esse, a pessoa vai falar o quê? Jesus ele sabia da sua vinda como Deus, mas não sabia como homem. Então, só que eu não vejo muita base para pensar dessa forma. Por quê? Porque Jesus ele não disse que ele não sabia como homem, ele disse que ele não sabia como filho. E aqui não está nem filho do homem, mas como filho. E é um termo que ele é aplicado a Jesus para referir-se à sua divindade, né? Tanto que é um termo que é aplicado a Jesus para referir-se ou para estar ligado à sua divindade, que lá em João capítulo 10, no versículo 30, diz assim, eu e o Pai somos um. Aí lá no versículo em diante, no versículo 33, os judeus querem apedrejar Jesus. Fala aqui, ó, os judeus responderam dizendo, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. E aí no versículo 32 ele diz, Jesus falando, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfema porque disse, sou filho de Deus. Então aqui está implícito o quê? Que dizer eu e o Pai somos um está implícito dizer que Jesus é filho de Deus. E dizer que Jesus é filho de Deus significa que Jesus é Deus. Então, quando em Marcos capítulo 13, versículo 32 diz que nem os anjos sabem a sua volta e nem o Filho, aqui refere-se a Jesus como Deus, né? como ser divino. Só que lembra que Jesus ele se esvaziou dos seus atributos divinos para se encarnar. Então, ainda que esteja se referindo a ele como Deus, porque Deus não pode negar-se a si mesmo,
o atributo da onisciência, fica claro que Jesus não utilizou no seu 100%, né? Então foi concedido a Jesus, por exemplo, saber os pensamentos dos corações dos homens, que é um atributo que pertence somente a Deus relacionado à onisciência. Mas não foi permitido a Jesus ele saber o dia da sua volta. E eu não acredito que Jesus esteja brincando aqui, dizendo, sei como homem, mas não sei como Deus, mas não sei como homem. É como a analogia que eu uma vez ouvi isso, eu até compreendi, aceitei e eu repasso para quem está me ouvindo. Se alguém chegar em você e perguntar se você tem dinheiro no bolso, né? Se tem dinheiro no bolso e você está com a calça, né? E a calça tem os dois lados da calça tem bolso. E você disser assim, não, eu não tenho dinheiro no bolso, porque você está considerando somente o bolso que está vazio, mas no outro bolso tem dinheiro. A sua negação de que não tem dinheiro é verdadeira? A sua negação de que você não tem dinheiro é verdadeira? Só porque você considerou o bolso que está vazio e não o bolso que está com dinheiro? Certamente não é. Da mesma forma, quando Jesus disse que não sabia do dia da sua volta, eu acredito que isso é uma afirmação verdadeira e ele não estava brincando com as duas naturezas aqui, dizendo, eu sei como Deus, mas não sei como homem. Não, realmente ele abriu mão desse atributo por causa da encarnação. Mas claro que na ressurreição ele reassumiu todos os atributos e então isso é um conhecimento que ele hoje tem. Onipotência. Então, a onisciência foi entregue a Jesus de forma parcial, mas não plenamente. E quanto à onipotência? Jesus abriu mão de toda a onipotência. Isso foi 100%. Nenhum milagre de Jesus foi feito através da sua onipotência. Veja João capítulo 5, versículo 30. João capítulo 5, versículo 30 diz assim, Jesus falando, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Jesus ele fala, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Né? Então, por que ele não pode? Por causa do esvaziamento. Ele se esvaziou do atributo da onipotência. Por isso que ele não poderia fazer por ele mesmo, né? Dele mesmo. Lembra que lá em Filipenses diz que cada um não atende o que é propriamente seu? Esses atributos é propriamente de Jesus, mas ele não se ateve a eles. Ele se esvaziou. Todos os milagres e ações de Jesus se deu não pelo seu próprio poder, não pelo seu próprio poder divino, mas ele fez pelo Espírito Santo. Olha o que está lá em João capítulo 8, versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo. Jesus ele não disse que algumas coisas ele não fazia, mas que nada ele fazia por si mesmo. Outro texto que prova que tudo que Jesus fazia pelo poder do Espírito Santo, está lá em Atos capítulo 10, versículo 38. Diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. E aí logo diz, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha aqui, ele está dando um motivo que possibilitou Jesus a fazer tudo o que ele fazia. O que se atribui àquelas ações, aos atributos divinos de Jesus, a Bíblia fala que ali foi por uma capacitação de Deus, pelo fato de o Espírito Santo, Jesus ser ungido pelo Espírito Santo. E para finalizar, pelo menos essa questão, lá em João capítulo 3, versículo 34. Diz assim, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhes dá Deus o Espírito por medida. Então, Jesus, ele não recebeu de Deus o Espírito por medida, ele recebeu o Espírito de forma plena. A igreja, ela recebe o Espírito de forma, o crente, na verdade, ele recebe o Espírito por medida. Por quê? O crente ele tem que se encher do Espírito. Mas Jesus não, ele já era cheio em sua plenitude. Então isso possibilitava ele fazer todos os milagres que ele fez sem utilizar os atributos da divindade, né? Sem utilizar a onipotência, por exemplo. Onipresença. Jesus,
por causa da encarnação, ele abriu mão, é um dos casos que ele abriu mão 100% da onipresença. Antes de entrar nessa questão da onipresença, Jesus, quando ele ressuscita, ele reassume o atributo da onipotência, porque lá em Mateus 28:18 ele diz assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então ele recebe de volta o atributo da onipotência, assim da mesma forma como ele reassumiu a glória, né? Então ele abriu mão da glória e quando ele ressuscita ele reassume a glória. Onipresença. Jesus, por causa da encarnação, abriu mão 100% da onipresença. Assim ele podia estar em um lugar, ele só podia estar em um lugar de cada vez. Lembrando daquele caso em que Marta disse para Jesus: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então ela ali mostra que a presença de Jesus, a ausência de Jesus, permitiu com que o irmão dela morresse. Na ressurreição, enquanto esteve na terra, ele não usou da sua onipresença, pois tudo indica que este atributo seria devolvido junto com a glória. Lembra quando ele disse para Maria: não me detenhas porque eu ainda não subi para o Pai? Então isso mostra que ainda ele não tinha assumido a sua onipresença. Pelo menos fica implícito quanto a isso. Fica claro que a sua onipresença após a onipresença de Jesus após a ressurreição nos textos de Mateus 18:20. Então só vou ler esse texto, Mateus 18:20, onde fica claro a onipresença de Jesus. Mateus 18:20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então aqui fica claro que Jesus ele é onipresente. Lembrando que esse texto está ligado a um ensino de Jesus quando houvesse a igreja. E até então, enquanto ele estava em carne, a igreja não existia. A seidade. Provavelmente eu vou... Já estou finalizando. A seidade é um atributo que mostra que Deus ele existe por si mesmo, né? E está ligado também à eternidade de Deus, à possibilidade de ter vida em si mesmo, né? A seidade de Deus é um atributo exclusivo, né? Um exclusivo da divindade, e significa ter a vida em si mesmo. Deus, ao se encarnar em Jesus, ele abriu mão deste atributo. Deus, ao se encarnar, abriu mão desse atributo. Porém, Deus Pai concedeu 100% a Cristo este atributo em sua humanidade, e fica claro quando a gente lê João, capítulo 5, versículo 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Por quê? Veja que o Pai deu ao Filho ter a vida em si mesmo, e isso tem a ver com a sua humanidade, porque Jesus já tinha a vida em si mesmo antes de se tornar humano, mas com a sua humanidade e ele ter aberto mão dos seus atributos, alguns atributos Deus concedeu a Jesus, e esse foi um dos atributos que foi concedido a Jesus, que foi ter a vida em si mesmo. Mas por que isso foi concedido a Jesus? Por causa da morte, por causa que ele deveria morrer e essa morte deveria ser por escolha livre. Está lá em João, capítulo 10, versículo 18. Versículo 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. E aqui Jesus está dizendo que esse mandamento de tomar a vida e de dar a própria vida, ele recebeu do Pai, né? E a gente viu por que ele recebeu do Pai, que foi quando o Pai deu a ele ter a vida em si mesmo. Isso mostra que a morte dele foi voluntária. A imutabilidade. A imutabilidade de Deus está ligada aos atributos morais. Deus ele não pode mudar quanto ao seu ser. São aqueles que Deus não pode fazer. Por exemplo, por Deus ser a verdade, ele não pode mentir. Por Deus ser bom, ele não pode ser tentado interiormente a fazer o mal. E por isso não induz ninguém a praticar o mal. Está lá em Tiago capítulo 1, versículo 13. A imutabilidade não é no sentido restrito, como muitas vezes a gente imagina, né? A encarnação de Deus já consiste em uma mudança, não do seu ser moral. Antes da encarnação, o Filho era espírito,
não era matéria. Na encarnação ele se torna matéria. Não, eu não tenho certeza se, enquanto ele estava na encarnação, se ele também era espírito. Mas depois de ressuscitado, ele é espírito e matéria, né? A base que mostra que Jesus ele é espírito depois da encarnação, depois da ressurreição, está em 2 Coríntios 3,17, que eu não vou ler, e Colossenses 2,9, que mostra que ele é matéria ainda, depois da ressurreição. Então Jesus, agora na sua condição atual, ele é espírito e ele é matéria. As duas coisas ao mesmo tempo. Jesus é o único, aqui é importante, das pessoas divinas, no caso da Trindade, né, que para referir-se à sua imutabilidade, o passado é recebido o termo ontem. Vamos ver lá Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus é o único ser da divindade que para referir-se à sua imutabilidade recebe o termo ontem, referindo-se ao passado, né? Hebreus 13, 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Por que não foi usado um termo como de eternidade a eternidade eu sou para Jesus aqui? Por causa da sua encarnação. Quando Jesus ele assume a sua forma humana, ele adquire algumas coisas que anteriormente ele não tinha. Por exemplo, o corpo físico, né? A matéria. Isso ele não tinha. Então foi uma mudança em Jesus, né? Mas isso não é contra a ideia de que Jesus, da imutabilidade, porque no conceito moral, Jesus, ele, como Deus, ele não pode negar-se a si mesmo. Mas a gente viu que ele abriu mão de alguns atributos e na sua encarnação ele assumiu a matéria, né? Vemos isso, já acabamos de estudar. E ontem, o termo ontem é aplicado somente aos seres humanos quando a gente lê, por exemplo, em Jó, capítulo 8, versículo 9. Jó 8, 9. Porque nós somos de ontem, e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Então, nós somos de ontem. O ser humano, ao ser humano pertence o ontem. Como Jesus ele se humanizou, né? Deus se humanizou em Cristo, então Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque quando ele se humaniza, o que ele se tornou homem não deixou de ser quando ele ressuscitou. Né? Então isso permanece para sempre. Jesus vai levar isso para sempre. Para finalizar, a última coisa, já para encerrar. Quantos minutos que tem? Falta 15. 15 minutos? Então vamos ver aqui sobre a divindade sendo provada na humanidade. Como que se prova a divindade de Jesus na própria humanidade? Mateus capítulo 1, versículo 1. Mateus capítulo 1, versículo 1. Aqui eu vou tentar mostrar a divindade na humanidade de Jesus. Olha o que diz. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aqui, Mateus ele inicia o seu livro para mostrar que Jesus ele era humano. E ele, para revelar que Jesus era humano, mostra que ele era filho ou descendente de Davi e também descendente de Abraão segundo a carne. Agora, como que eu provo a divindade de Jesus a partir da sua humanidade? Veja em Mateus capítulo 22, Mateus capítulo 22, versículo 41 ao 45. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Jesus perguntou para eles, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E eles disseram: de Davi. Disse-lhes ele: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho?
Aqui Jesus está mostrando que, sim, ele era filho de Davi, porque ele descendia de Davi, mas antes de Davi ser pai de Jesus, né, segundo a carne, né, Jesus ser descendente dele segundo a carne, Jesus ele já existia antes de Davi, porque ele fala que Davi disse em espírito: disse o meu Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, o que mostra que Jesus ele é anterior a Davi, né? Então, mostrando que Jesus ele é eterno. Outro, ele é chamado também filho de Abraão, então ele era descendente de Abraão. E lá em João, capítulo 8, versículo 58, Jesus falou que antes que Abraão existisse, eu sou, né? Então, antes de Abraão ser alguém, Jesus já era, Jesus já existia, mostrando também a sua eternidade. Então, ele realmente descendia de Abraão, segundo a carne, segundo a humanidade, mas ele era antes de Abraão, porque ele é um ser divino. Jesus no tempo certo, né? Deus se revelou progressivamente. Primeiro Deus se fez conhecido o seu nome de forma progressiva. Está lá em Êxodo capítulo 6, versículo 3. Êxodo capítulo 6, versículo 3 diz assim. Aqui é Deus falando: e eu apareci a Abraão e a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Deus revelou um dos nomes dele, né? Um dos atributos, dos títulos, né? Como El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, que aqui tá todas as letras maiúsculas, então no original é Jeová, Yahvé, o tetagrama, né? As sagradas letras. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Quer dizer que Deus ele foi se revelando de forma progressiva. Primeiro ele se revelou a Abraão como Deus Todo-Poderoso. Mas depois ele se revelou para Moisés como realmente é o nome dele, que é Jeová, né? Yahvé. Agora, em Jesus, Deus ele tem feito conhecido o seu ser. Então, primeiro ele fez ser conhecido o seu nome, agora ele fez conhecido em Jesus o seu ser. Está lá em João capítulo 14, versículo 9. Vamos ver? João capítulo 14, versículo 9. Disse-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido? Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Veja que Felipe queria ver o Pai. E Jesus ele falou: quem vê a mim, vê o Pai. Porque Jesus ele fez com que Deus fosse plenamente conhecido. E um outro texto que deixa isso bastante claro está em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3, falando também de Jesus, diz assim, falando de Jesus, o qual, Jesus, né, Deus em Jesus, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aqui está a palavra em que Jesus ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. E aí alguém pode pensar que Jesus ele era uma cópia, né, uma representação simplesmente. Só que no texto de Hebreus, quando se fala expressa imagem, né, ou imagem exata, a gente tem que compreender a partir do versículo do capítulo 10 o que isso significa. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Olha só, a lei era a sombra dos bens futuros, era a sombra, mas não a imagem exata das coisas, porque a imagem exata das coisas é o que é o próprio ser, ou a própria coisa. E quando a gente entende que o escritor aos Hebreus usa a imagem exata, usa esse termo imagem exata, para se referir àquilo que é próprio, aquele que não é uma representação, mas é o próprio, fica mais claro quando a gente lê Hebreus capítulo 1, versículo 3, quando diz que Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus, mostrando que ao dizer isso, ele está dizendo que Jesus é o próprio Deus. É o próprio Deus. Jesus nasceu na plenitude dos tempos, tá? Como eu
está lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, né? Mas por que Jesus nasceu na plenitude dos tempos? Quando Jesus nasceu, havia 3 principais culturas, que são a cultura judaica, grega e romana. Isso está lá em João, capítulo 19, versículo 20. Esse já é o último texto que eu estarei citando já para finalizar a aula. Quantos? 10. Então. João, capítulo 19, versículo 20. E muitos dos judeus leram este título, que era o título que estava sobre a cabeça de Jesus quando ele foi crucificado, né? Que era Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Aqui estava escrita o nome de Jesus, o título da acusação de Jesus em 3 nomes que é referente às 3 principais culturas da época. Hebraico, que representa os judeus, grego, né, e latim, que era representado pelos romanos. Então, quando Jesus nasceu, ele nasceu em 3 principais culturas, que era judaica, grega e romana. Sabemos que dos judeus veio a lei, dos gregos veio a filosofia, a razão, e dos romanos foi a época em que houve, vamos dizer assim, um bom desenvolvimento na questão das estradas, que possibilitou bastante o comércio, né, e a expansão do Império Romano, né? E então, lei, judeus, razão ou filosofia, grego, e as estradas, né, tá ligado aos romanos. Aqui estão os 3 pilares para uma fé sadia, que é aceitar, compreender racionalmente e divulgar. Aceitar, por quê? A lei, ela existe e ela não existe para ser questionada, ela existe para ser aceita, né? Se o mandamento está escrito não matarás, então é para aceitar o mandamento que diz para não matar, né? Só que a partir da cultura grega a gente tem a filosofia, a razão, o que faz com que a gente entenda os porquês. Por que não matar? Por que não fazer isso? Por que não fazer aquilo? E quando se compreende, aí que se possibilita a divulgação, e está implícito a partir daquilo que os romanos fizeram, que é as estradas. Da mesma forma, Jesus, quando ele nasceu na chamada plenitude dos tempos, o que possibilitava Deus ser aceito, compreendido e divulgado. Quando Jesus ele veio para fazer Deus ser conhecido. E, até então, as pessoas pensam assim que não se pode utilizar da razão para tentar compreender Deus. Mas lembrando que Jesus ele nasceu dentro de uma cultura específica, mas também a Bíblia fala que Jesus é o Logos de Deus. E quando João usa o termo Logos de Deus, ele provavelmente esteja também aludindo à compreensão da filosofia do Logos, e não somente da compreensão hebraica. Então Jesus ele é compreendido, e quando se compreende, a gente tem que divulgar. Para finalizar, o Jesus que nós divulgamos e queremos que as pessoas aceitem, não pode ser um Jesus que dificulta compreender Deus. Pelo contrário, é nele que Deus se torna realmente conhecido. Vou repetir esse texto só para finalizar. O Jesus que nós divulgamos e queremos que as pessoas aceitem, não pode ser um Jesus que dificulta compreendermos Deus. Pelo contrário, é nele que se torna Deus realmente conhecido. Então, por isso que nós, quando aceitamos a fé, nós devemos compreender para poder divulgar. Eu não falo daquilo que não sabemos, nós não divulgamos aquilo que não sabemos, né? Porque quando se surgem os questionamentos, devemos estar preparados para responder a qualquer um o que pedir a razão da fé que há em nós. Amém, irmãos? O que foi tratado hoje, falamos, só recapitulando e para concluir, falamos sobre a importância de compreender quem é Jesus, o que ele é e quem ele é. Falamos sobre que é possível uma pessoa falar de Jesus admitindo as duas naturezas, né? E mesmo assim não está pregando o Jesus bíblico.
a partir da ideia de 2 Coríntios 11:4. É possível uma pessoa pregar um Jesus negando uma das duas naturezas. A gente entendeu como se prova que Jesus ele é eterno e por conta disso ele é Deus. Tivemos a compreensão sobre o que significa o esvaziamento de Deus em Jesus e o que significa qual é a diferença disso com negar a si mesmo. Deus não pode negar-se a si mesmo, mas ele se esvaziou. Como é que a gente compreende isso? Foi isso que foi tratado. Tratamos também sobre quais atributos da divindade, né? Jesus abriu mão de todos os atributos da divindade para se humanizar, sem com tudo isso fazer com que ele se deixasse de ser Deus. Porém, alguns atributos foi devolvido a ele, foi entregue pelo Pai a ele parcialmente, outros 100% e outros não foi entregue. Por exemplo, a seidade, que é ter a vida em si mesmo, foi entregue a Jesus 100%. Compreendemos como provar que Jesus ele é Deus a partir da sua humanidade, que foi no exemplo de ele ser chamado filho de Davi, filho de Abraão, e por que Jesus ele nasceu no tempo que nasceu e que isso possibilita compreender Deus, por causa da questão das 3 culturas. Amém, irmão? Eu quero agradecer a todos que acompanharam até agora. Foi uma aula bem extensa e infelizmente é difícil de interagir quando é em vídeo, né? Algo que é diferente quando a gente está presencialmente, porque os alunos fazem perguntas, muitas coisas devem ter ficado em dúvida na cabeça de algumas pessoas, pois o tempo não permite adentrar em cada versículo e tentar se aprofundar em cada passagem, mas eu espero que isso tenha dado luz ao entendimento de alguns quanto a este assunto e poder pesquisar mais a fundo dentro da medida do possível. Eu vou ler a conclusão e eu já vou fazer uma oração para encerrar. A conclusão na revista diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. E só orar para encerrar. Seu Deus Pai Santo, Deus bendito e eterno, quero te agradecer, Senhor, por estes minutos que estivemos aprendendo a Tua Palavra, Senhor, através dessa live. Que o Senhor dê graça para cada um que assistiu e compreendeu, que alguns que tiveram dúvidas, meu Pai, que o Senhor dê disposição e força para poder, por si mesmo, pesquisar esse assunto, que não é um assunto fácil, é um assunto complexo, mas que o Senhor dá sabedoria. E Deus, meu Pai, abençoa cada um que assistiu e que vai se dedicar, abençoa, Senhor, a cada um que vai buscar a Sua presença, abençoa cada um e possibilite, Senhor, que este vídeo possa se espalhar e possa ser conhecido, para que o Teu nome seja glorificado, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E agradeço.